Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos Costa, de PTL. Eu trabalho na escola Vereador Francisco Munhoz. Essa aula aqui é dirigida aos 7º anos. O conteúdo dela está na apostila, na página 122, 123, 124 e 125. Bom, o que a gente vai ver hoje então nessa aula? Vocês estão vendo aqui na página 122, a gente vai estudar sobre coesão e coerência textual. A coesão é um mecanismo relacionado com os elementos que asseguram a ligação entre as palavras e frases, de modo a interligar diferentes partes do texto. A coesão ela cria relações entre partes do texto de modo que o leitor tenha uma sequência de fatos. Então ele ajuda no entendimento do texto, para que o texto fique com uma sequência correta e que através disso o leitor possa entender de forma mais fácil. Vou dar um exemplo para vocês. Primeiro exemplo errado, um erro de coesão. Os legumes são importantes para manter uma alimentação saudável. As frutas também são importantes para manter uma alimentação saudável. Vocês viram então o excesso de repetição? Agora vou dar o exemplo da forma correta, com a coesão correta. Os legumes e as frutas são importantes para manter uma alimentação saudável. Você viu como ficou muito melhor, não tendo essa repetição? Então, coesão é isso. É você fazer com que tenha a ligação entre as partes do texto e que ela tenha uma ligação de forma correta. Mais um exemplo errado. Hoje é aniversário da minha vizinha. Minha vizinha está fazendo 35 anos. Vocês viram como repetiu o vizinho ou minha vizinha 2 vezes? Não tem essa necessidade. Então o certo seria: hoje é aniversário da minha vizinha. Ela está fazendo 35 anos. Então vocês viram que foi trocado a minha vizinha pelo pronome ela. Então o texto ficou muito melhor. E existem alguns elementos que garantem então essa coesão, que são os conectores. Os conectores são as conjunções, as preposições e os advérbios conectivos. Só lembrando algumas conjunções: o e, o mas, o ou, o logo, o pois, o que. Esses são exemplos de algumas conjunções. Existem muito mais outras, tá? Preposição: o a, o de, o por, o em, o até, e também tem muitas outras. E os advérbios conectivos: aliás, porém, então, assim, agora, já. Então existem muito mais elementos, tá? Eu só citei alguns aqui para que a gente já possa ver alguma coisa sobre isso, tá? E a coerência? O que é a coerência textual? A coerência ele é um fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Ou seja, aquilo que o texto quer nos transmitir, para que fique mais fácil do leitor entender o que aquele texto quer transmitir para a pessoa. Ele trabalha aliado à coesão. A coesão e a coerência, elas têm como função, então, a construção de sentido no texto, para que o texto fique melhor escrito e, obviamente, seja melhor entendido. Ele acaba, então, criando uma sequência lógica de ideias que elas se completam entre si, tá? Vou dar um exemplo de coerência aqui. Vocês vejam bem, analisem bem como tem uma sequência. Esse pequeno texto que eu vou ler para vocês, analise a sequência do texto. Ele dá uma sequência de acontecimentos, ou seja, uma ideia lógica que fica mais fácil de entendimento. Fazia tanto calor naquele dia que as roupas pareciam aderir à pele. Cada passo na calçada era um desafio ao bem-estar devido à temperatura do ladrilho. Mesmo assim, saiu mais cedo e foi fazer as compras de aniversário.
para a surpresa da noite. Nem mesmo o calor seria suficiente para impedir a festa. Esse daí, pessoal, é um exemplo de coerência descritiva. Existem mais outros tipos de coerência, como a argumentativa, né, com argumentos, a narrativa, quando faz uma narração, a de não contradição, quando você não fala uma coisa e depois contradiz, né? Essa é uma coerência de não contradição. Pessoal, essa parte aqui é uma aula muito extensa, claro que isso aqui a gente só viu um pouquinho agora, né? É uma aula muito extensa, a gente tem que se aprofundar ainda muito mais. Mas isso é importante, por que é importante? Principalmente na construção textual. Quando a gente precisa fazer um texto, construir um texto, pensar sempre na coesão e na coerência como formas de você deixar o texto melhor. Não repetir frases, não repetir palavras, né? Como a gente viu a substituição por pronomes. Então isso daí é importantíssimo, para que não fique chato, não fique repetitivo e que possa ficar melhor para o leitor entender aquilo que a gente precisa, tá? Bom, pessoal, então daí, aqui nessa página que vocês estão vendo, é a página 122, tá? Essa página aqui, ele tem um pequeno trecho ali da mitologia, né? O Leão de Nemeia. Vocês vão ler, depois tem o exercício A, que é onde vocês vão ver o que cada pronome ele está se relacionando com alguém do texto. Foi uma substituição, tá? Isso é coesão e coerência. Então vocês vão colocar, né, ali no ela, quando ela está relacionado ao ela. Quem que é ela no texto? Quem que é o ele? Quando eu falo lhe, quem que é? O ele. Então fica mais fácil, né, para saber, tá? Aí tem o exercício B também. Daí nós vamos para a página 123, que tem também um trecho do mito de Hermes, tá? A gente vai ler esse trecho, responder as perguntas A e B, tá? E depois também tem o exercício 3, que também vocês vão preencher, né? Leia agora o texto a seguir e complete as lacunas com as palavras do quadro de acordo com o contexto. Então, vocês vão ter que analisar bem para que você possa colocar cada um, né, dessas palavras que estão aí nos balõezinhos, que dê então uma coerência no texto, para que você possa montar o texto de forma correta. Então, vocês vão ler bem o contexto dele, para que o que é o contexto? O contexto é você entender o texto de forma geral, tá? O contexto é você entender toda a ideia geral do texto. E você vai colocar então cada uma dessas palavras no seu devido lugar para que o texto então fique com coerência, tá? Aí nós vamos então para a página 124, que você vai ver a tirinha, né? Vocês vão ler então os quatro quadradinhos da tirinha, para que daí então através da tirinha você possa fazer os exercícios A, B, C e D, beleza? Aí então, por último, nós vamos na página 125, que tem dois textos, né? A mitologia na linguagem e o outro debaixo que é feira. Então, daí você vai responder depois disso os exercícios A, B, C, D e E, tá? Como eu falei no começo, pessoal, essa aula é muito extensa. É evidente que aqui a gente está dando só um começo de coerência e coesão, mas é necessário que vocês entendam essa aula para a necessidade da gente produzir textos, né? Na língua portuguesa, uma das maiores funções de se entender bem a língua portuguesa é a produção de texto. A gente vai precisar para a nossa vida inteira, seja na escola, seja no trabalho, no nosso dia a dia, a produção de texto está sempre presente, não tem como fugir dela. E você saber escrever bem um texto, isso ajuda muito, tanto na escola, quando chegar o Enem, a redação do Enem é uma das partes mais importantes, né, do Enem, e a gente tem que ir já desde já aprendendo a fazer um texto bem feito, bem escrito, sem repetições, né? Um texto que tenha sua coesão, que tenha sua coerência,
para que a pessoa possa entender o que você está escrito. Muitas vezes a pessoa tem uma ideia muito boa, um texto legal, muito bem, assim, uma ideia muito legal, mas de repente não está bem escrito, tá muita repetição, não tem coesão, não tem coerência, e de repente acaba perdendo nota por essas situações, tá bom? Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Um abraço a todos. Tchau.